Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante, Judas procurava uma oportunidade de entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quarta-feira da Semana Santa, dia 27. Hoje nós temos a meditação, do Evangelho de São Mateus, e é uma passagem parecida com aquela que nós meditamos no dia de ontem, que fala da traição de Judas, que fala da intimidade de João, do amor de João e da traição de Judas. Então hoje a gente poderia aprofundar um pouco mais nisso, já que o texto é um texto, embora seja de outro evangelista, mas muito parecido, que vai falar da mesma coisa. Eu gostaria de pegar o finalzinho do evangelho e a gente fazer uma grande reflexão em cima disso, olhando para esse texto de uma maneira geral. Jesus disse: olha, o Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. E Jesus fala uma palavra agora muito dura. Era melhor que ele nunca tivesse nascido. Vamos entender essa fala de Jesus aqui, para a gente entender a gravidade e a profundidade da fala de Nosso Senhor. Por quê? Claro, a igreja, ela não diz que Judas está no inferno. Aliás, a igreja não diz que nenhuma pessoa, mesmo os piores dos piores, está no inferno. A igreja, ela tem autoridade e infalibilidade para dizer quem está no céu. Tanto é que, quando a igreja declara a canonicidade, ou quando a igreja, não na beatificação, a beatificação não, mas a canonização, quando a igreja canoniza alguém, ela goza do carisma da infalibilidade, que inclusive é dogma de fé, declarado no Concílio Vaticano I em 1870. O carisma da infalibilidade papal e a infalibilidade da igreja, de modo geral. Então, para dizer isso, que a igreja, quando declara que alguém é santo, ela nunca erra. A gente pode ficar muito tranquilo com relação a isso. Agora, o que Jesus está dizendo aqui o melhor que não tivesse nascido. Por quê? Porque sim, o destino daquele que vai para o inferno era melhor que não tivesse nascido. Por quê? Porque nós fomos predestinados, entenda a palavra predestinado, essa palavra nos levaria muito longe se nós fôssemos, porque infelizmente há um ramo espírita e outro lá que entende essa palavra de maneira errada, mas não é o assunto, não é o caso aqui. Mas nós somos predestinados para o céu. Nós fomos criados para a glória de Deus. E a dor do coração de Jesus, o desabafo, a palavra que dura de Jesus, é porque nós não fomos predestinados para a perdição.
E pior ainda, e aqui está o mais grave, é que a Judas e a cada um de nós nos é dado uma grande oportunidade de salvação. Vamos pensar aqui, irmãos. O fato de você estar ouvindo essa meditação do Evangelho já prova para você mesmo que Deus ele te dá muitas oportunidades de salvação. A gente pode, olhando para a nossa vida, olhar, por exemplo, para o batismo que nós recebemos. Quantas vezes a gente olha para o batismo como assim, como se fosse apenas um ato social, né? Um ato exterior, um ato externo. Como na realidade é uma das maiores graças que Deus nos concede é ser batizado. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Depois, somos enriquecidos com o sacramento do crisma, da maturidade cristã. Depois, somos enriquecidos e podemos inclusive receber todos os dias o sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia. Mas não só isso, como Deus conhece o nosso coração, Ele nos deixou um sacramento de cura profunda, para que ninguém se perca, chamado sacramento da reconciliação, em que, se nós pisarmos na bola, nós temos à nossa disposição este belo sacramento, que simplesmente faz algo extraordinário. Você se declara culpado, arrependido, mas culpado, e você recebe o perdão de Deus. Você volta à amizade com Deus. Mas não só isso, nós temos ainda naqueles momentos de fragilidade do nosso corpo, naqueles momentos de qual, quando o nosso corpo está adoecido, nós nos tornamos mais vulneráveis, nós nos tornamos mais carentes. Deus ainda nos dá um sacramento chamado sacramento da unção dos enfermos, o qual, diz lá, restabelece não só o corpo, mas nos restabelece por completo. Que coisa extraordinária! Mas não só isso, sabendo que somos chamados a crescer e multiplicar, Deus nos dá a graça do sacramento do matrimônio, tão mal compreendido, tão mal entendido por muitos que pensam que o casamento é um parque de diversão, ou que simplesmente é o casamento, o sacramento do matrimônio, é um lugar para que a gente entre para ser totalmente feliz. Não é bem assim. Provavelmente vamos ter que engolir muitos sapos, provavelmente vamos ter que fazer muita renúncia, vamos ter que perdoar muito, vamos ter que amar muito, vamos ter que nos sacrificar muito, mas é sacramento de Cristo. E é o único sacramento que as águas do dilúvio não aboliu, e que Deus pegou aquela união natural de um homem e de uma mulher e elevou a dignidade de sacramento. E muitas pessoas não entendem isso. De maneira que quando eu amo a minha esposa, unido em santo matrimônio, eu estou amando sacramentalmente a Cristo. Isso é muito profundo. Então veja, Deus nos dá, e só falei dos sacramentos, né? Eu poderia falar aqui, né, ininterruptamente de todos os benefícios que a gente recebe através da igreja, para dizer que Judas teve essa oportunidade. E por isso Jesus está fazendo esse desabafo no final do Evangelho, porque a mesma oportunidade que foi dada para Judas, e veja mais, Judas ele foi um do colégio dos 12. Olha que coisa, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, estava próximo do Senhor, viu tudo que Jesus fez e jogou aquela vida maravilhosa fora. A troco de quê? Nos perguntemos, a troco de quê? E isso a gente pode trazer para a nossa vida, a troco de quê nós ainda hoje traímos a nosso Senhor. A troco de quê, meu irmão? A troco de dinheiro? É lixo isso. A troco de quê? De uma outra pessoa? Uma outra pessoa não satisfaz o nosso coração como nosso Senhor pode satisfazer. A troco de quê? De fama? De prestígio? De posição? A troco de quê? De cargo? Quantas pessoas que não pensam duas vezes em atropelar as outras
para poder subir na vida, para poder construir fama, para poder... E quantos não traz Jesus por causa do prazer? Ora, muita oportunidade está sendo nos dada a cada um de nós, especialmente a nós, especialissimamente a nós. Muitas oportunidades estão sendo nos dada de mudança de vida. Nós temos aqui uma escolha agora, no final dessa meditação, nós temos uma escolha para fazer: intimidade ou traição. E aqui você pode colocar traição, tudo aquilo que tira a presença de Deus do seu coração. Tudo. Pessoas, lugares, coisas, prazeres, o ter, o poder, o ser e tudo mais, e suas derivações. Cada coisa que nos rouba a presença de Deus é uma traição a toda esta oportunidade, porque foi por causa de mim e foi por causa de você que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou. Ele assumiu a nossa natureza humana para que eu e você tivéssemos uma vida digna, tivéssemos uma vida sobrenatural, tivéssemos a felicidade dele. E nós não podemos responder como Judas, com traição. Não, nós precisamos responder com amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.